Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o endocrinologista Edson Perrotti, a quem eu agradeço muito por ter aceitado nosso convite. Dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, começa uma campanha. Este ano a campanha tem um alvo a mulher. Por quê? A campanha desse ano chama-se Mulheres e Diabetes, o direito a um futuro saudável. É porque todos os anos a campanha do Dia Mundial do Diabetes foca em um ponto específico, né, acerca desse problema. E as mulheres têm algumas características especiais, quer seja com relação ao diabetes gestacional e a necessidade de um pré-natal programado ou de um segmento pré-natal importante para evitar as complicações tanto para ela quanto para os filhos. Os aspectos referentes a problemas cardiovasculares que são mais comuns em mulheres com diabetes do que em outras mulheres. Aspectos bem pontuais referentes às mulheres. Não é que as mulheres tenham mais problemas do que os homens ou não. É que neste ano o foco foi no problema dirigido para o foco das mulheres. Ajuda as mulheres, de certa maneira, serem, pelo menos é o que diz a cultura, o folclore, mais cuidadosas com a saúde? As mulheres, elas têm assim uma preocupação a mais do que os homens, normalmente, com vários tipos de problemas de saúde. Quando detectado, elas têm uma tendência maior de buscarem o tratamento, o acompanhamento com mais constância do que os homens. Isso é a mulher que arrasta o homem para o consultório, é ela que marca normalmente isso. A consulta. Exatamente. Mas, no caso do diabetes, por exemplo, um dos pontos que foca-se muito, que está se focando muito neste ano, é principalmente a questão do diabetes gestacional, que é um diabetes que aparece nas mulheres na época da gestação e que acaba afetando o feto também, por questões de manter a glicemia muito elevada durante a gestação e pode trazer algumas complicações. Então esse é um ponto bem específico da mulher. Nessa questão da diabetes gestacional, o corpo da mulher muda para ficar mais propensa a diabetes ou é uma atenção realmente à gravidez? A mulher ela tem uma série de mudanças durante a gestação. E aquela mulher que tem uma tendência para ter diabetes, isso pode se manifestar neste momento. Então, do segundo trimestre em diante, a mulher tem tendências a elevar a glicemia por uma série de hormônios que são liberados. Então, quando existe essa liberação dos hormônios próprios da gestação, a glicose tende a subir e aquela mulher que tinha uma tendência para ter diabetes pode desenvolver diabetes neste momento. Para o nosso telespectador que talvez não saiba o que é o diabetes, explica para a gente o que é o diabetes. O diabetes é uma elevação da glicemia nos níveis sanguíneos. A glicemia, trocando em miúdos, é a glicose, ou o açúcar no nosso sangue. E isso tem um valor determinado, ele deve estar normalmente entre 60 e 99. Quando ele ultrapassa 126 em jejum, significa que ele está muito elevado, mais do que o que deveria, e isso é o diabetes, é a presença da glicose constantemente no sangue. E que efeito isso causa? Ao longo dos anos, a glicemia muito elevada pode causar uma série de complicações. As mais importantes são as complicações vasculares, macro e microvasculares. Macrovasculares, complicações das grandes artérias, da grande circulação. Então, conhecido, né, para a população como infarto, derrame, tromboses, aquelas amputações de membros inferiores que eventualmente acontecem, né, das pernas, são causadas normalmente por doenças macrovasculares. Outras complicações são as doenças microvasculares, que acometem os vasos microscópicos. Então é o que ocorre, por exemplo, na retina, que pode levar à cegueira, que ocorre nos rins, que pode levar à insuficiência renal. Atentem bem que eu estou falando que podem levar, quer dizer, essas complicações, quando o tratamento não é bem feito, podem ocasionar esses problemas. Então, todo o tratamento do diabetes hoje visa evitar que se evolua para essa situação. Até começando esse debate da diabetes, a gente tem, de uma forma marcante, você tem ao longo, principalmente no Brasil hoje, mas eu acredito que em todo o mundo, marcos estabelecidos. Você tem o Outubro Rosa, você tem o Novembro Azul da questão da próstata, você tem o dia 14 do diabetes. Isso. E você sempre, pelo menos, coloca na agenda a discussão sobre o diabetes, pelo menos uma vez por ano. Isso.
Isso pode ou tem, em alguma maneira, de algum estágio, causado algum tipo de pânico, trazido algum tipo de preocupação excessiva? Como pais podem tratar desse assunto já Sim. desde sempre, sem se assustar? Entendo. O diabetes, ele acomete uma grande parte da população. O diabetes é uma doença muito complexa. Primeiramente, não é uma doença única. Existem vários tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que ocorre mais em crianças, adolescentes, adultos jovens. Depois a gente pode especificar mais. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, cerca de 95% da população que tem diabetes tem este tipo de diabetes. Existe o diabetes, como eu falei, o gestacional, que aparece na gestação, e vários outros tipos. Então é uma doença bastante complexa. Mas as pessoas têm muito medo do diabetes porque elas conhecem as complicações que o diabetes traz ao longo dos anos. Então é isso que nós temos que pontuar. Até 1920 não se tinha tratamento para diabetes, então as pessoas tinham o diagnóstico de diabetes e morriam. Em 1920 não fazem 100 anos. Então até 100 anos atrás as pessoas tinham um diagnóstico, tinham uma sentença de morte, e isso marcou muito a população de todo o mundo. Depois vieram os tratamentos, etc., que nós vamos também mencionar bastante essa evolução, mas aquele estigma continuou. Quando vieram os tratamentos, a falta de conhecimento, a falta de controle adequado trouxe complicações decorrentes do mau tratamento do diabetes. Então essas complicações também trazem o estigma, mas como nós pontuamos em novembro, e a gente traz muito à tona isso para sensibilizar a população, gestores de saúde, né, todo mundo acerca do assunto, é bom que as pessoas entendam que isso existe. É muito importante pontuar que o tratamento, o diagnóstico do diabetes evoluiu bastante, nós temos formas práticas de diagnosticar, nós temos várias formas de tratar, e nós sabemos hoje que o tratamento bem feito evita as complicações. Então as pessoas que têm o diabetes com bom tratamento têm uma vida tranquila, como as outras pessoas, produtiva, fazem de tudo, tem atletas, tem tudo, todos os tipos de atividade. A pessoa não recebe uma sentença de limitação ou uma sentença de morte. Ao contrário, a pessoa recebe uma notícia de que ela vai ter que se cuidar bastante para evitar complicações. Eu tenho um amigo jornalista que ele assumidamente decidiu há 20 anos cortar qualquer tipo de açúcar. Tomou essa decisão, estendeu isso para a família, a esposa também cortou, a filha também cortou. Pode ser radical dessa maneira? Pode. O açúcar é um alimento que nós temos como dispensável. Tá? O açúcar é um alimento que, se nós formos pensar na natureza em si, nós não tínhamos açúcar refinado. É uma criação, né, do ser humano. O açúcar, o sal, são esses Desejar condimentos. açúcar é hábito? Desejar açúcar é um hábito, é um costume e é cultural, né? O açúcar ele está, por exemplo, em festas, né? Para que se entenda, há algum tempo atrás os doces só existiam em finais de semana, só existiam em festa, eram momentos pontuais. Hoje o doce se encontra na mesa a qualquer momento, na mesa não, em qualquer lugar a qualquer momento. Eventualmente até uma recompensa, né? A pessoa sofre um dano qualquer, um machucado, uma cirurgia ou uma briga, e aparece um doce, um chocolate, um bombom para desfazer isso. Então, ele é uma recompensa, vamos dizer assim. Então, o doce ele não é um alimento necessário, é um alimento gostoso, palatável, etc., mas ele não é um alimento necessário. O açúcar entra nesse contexto. Existem açúcares que estão presentes nos alimentos naturais, por exemplo, nas frutas. Existe a frutose, no leite existe a lactose, são açúcares, o amido no pão, nos carboidratos, né, na batata, etc. São açúcares do próprio alimento. Então o açúcar refinado não é necessário, mas também não é proibido, se não soubermos como utilizá-lo. Exemplo, até para explicar um pouco melhor sobre isso, por que o corpo passa a desejar açúcar? É uma parte mais psicológica, mas a gente se explica em momentos de crise, em momentos de estresse.
Nem sempre o açúcar, eventualmente são assim substâncias que vêm junto com os doces. Por exemplo, o chocolate. O chocolate é um alimento de recompensa muito grande, principalmente para as mulheres que existe tem, a imagem clássica de tipo a TPM, uma TPM, o fim de um namoro, você vê sempre o chocolate, o sorvete, mas sempre muito, muito doce. Exato. É porque ele traz essa sensação de... O açúcar, ele é um alimento energético, de energia rápida, né? Então, quando nós nos alimentamos com açúcares, nós sentimos um estímulo, um ganho de energia, vamos dizer assim. Além disso, nos alimentos como o chocolate, nós temos outras coisas. Nós temos a cafeína, nós temos uma substância que é prazerosa, que é a anandamida. Então, são outras coisas juntas do açúcar. Mas, em si, é uma questão até de muito mais também de costume. Quem é que não levou um susto quando era criança? Hoje em dia já não existe mais, porque o doce já está amplamente disseminado. Mas antigamente as pessoas tomavam água com açúcar. Quando, vem tomar um copinho de água com açúcar, quando levavam um susto, tinha um problema muito sério, tomavam água com açúcar, quer dizer, para acalmar. Não é que o açúcar acalma. Mas era placebo? É placebo. É placebo. É placebo, exato. Mas, exemplo, voltando um pouco à história de um pai que decida, que cortou tudo. Exemplo, além do problema social que ele vai causar, difícil, exato. Não pode ir para uma festa, escola tem... Ele traz algum tipo de deficiência na alimentação dessa criança? Nenhuma. O açúcar não é essencial para a nossa alimentação. O açúcar é completamente dispensável. Talvez ele fosse importante, mas não essencial, naquelas pessoas que são trabalhadores braçais, que necessitam de muita energia e de energia rápida. Então, aí sim o açúcar poderia ser um grande auxiliar. Poderia, mas não é essencial. O açúcar é realmente um tipo de condimento, de alimento dispensável. Alguém que decidiu estar assistindo a entrevista fez, olha, com essa informação, passo a cortar o açúcar, vou só no adoçante. Fez alguma coisa? São substâncias assim, ele está buscando aquele sabor doce, né? A melhor escolha seria realmente não buscar o sabor doce, buscar o sabor das coisas. Por exemplo, água é água. Hoje nós temos águas com sabores, né? Água com sabor de limão, água com sabor de laranja, quer dizer, água é água, entendeu? Suco de laranja, deveria ser um suco de laranja, da própria laranja, não necessitaria do açúcar. Então nós temos esse hábito de trazer o sabor doce. Uma pessoa que vai cortar o açúcar, talvez fosse mais interessante que tentasse tirar do seu dia a dia o adoçar da coisa. Mas ela tiraria de vez ou tiraria gradualmente isso? Depende uma escolha pessoa, pessoal. Uma escolha pessoal, exato. Frutose, você falou logo no início, também seria um problema? Comer a fruta, existem os mitos da internet, pelo menos o mito ou verdade, de tipo, olha, cortei também as frutas porque as frutas têm frutose, isso é açúcar, vou cortar também. Não é verdade. Nós não deveríamos cortar esses alimentos, porque as frutas, por exemplo, têm uma série grande de outros nutrientes, como todos os alimentos. O açúcar em si, que é a glicose, é o açúcar puro, então esse é dispensável. Mas o açúcar da fruta, por exemplo, é importante. O interessante não é cortar a fruta, é tomar cuidado com as quantidades. Se você vai comer frutas, por exemplo, tem frutas de época, manga. Em outros países, por exemplo, tem épocas que são as épocas da maçã, então as pessoas comem muitas maçãs de uma vez. Aquele velho ditado, né? Tudo que é demais faz mal. Tem uma fruta, né? Exemplo, decidi cortar o açúcar, vou agora passar a comer 20 maçãs por dia para substituir. Você está trocando 6 por meia dúzia. Você está tirando o açúcar puro, refinado, por uma quantidade excessiva de açúcar nas frutas. Então, o interessante é que se tenha a alimentação toda balanceada. As frutas têm o seu açúcar. A endocrinologia hoje, ela chega a pensar ou a dialogar também com o campo psicológico? Porque a gente falou de uma certa maneira, exemplo, TPM, estresse, perda, luto, compulsões. Isso. É muito próximo, porque os centros de regulação da satisfação, eles são muito próximos, o centro da saciedade, o centro que rege a nossa saciedade, do centro do humor, que rege o nosso comportamento frente às dificuldades do dia a dia. Me permita, como leigo, tipo, quando eu penso em endocrinologia,
eu penso também em hormônios Isto. e formas como o metabolismo. A satisfação não envolve hormônio também? Não estão casados nisso? É isso que eu estava tentando mencionar. A satisfação, ela não é só um aspecto psicológico, pura e simplesmente psicológico. Quando você tem um problema qualquer, você tem uma notícia de difícil resolução, um estresse, que você acabou de receber uma notícia. Então, o seu corpo libera, né, o nosso corpo libera uma série de substâncias que vão nos fazer tomar uma atitude. Quer seja uma atitude física, quer seja uma atitude mental, de trabalho, ou é uma atitude de humor. Você recebeu uma notícia ruim, estressou e isso é que vai movê-lo a tentar resolver essa situação. Então isso mexe muito com o aspecto psicológico. Esse centro cerebral que movimenta todo esse funcionamento, ele é muito próximo do centro da satisfação. Por isso que os medicamentos antidepressivos mexem tanto com o apetite, e os medicamentos para o apetite também mexem muito com o aspecto comportamental. As pessoas às vezes tomam remédios para diminuir o apetite e acabam ficando irritadas. Então os centros do humor, ou seja, do comportamento e da saciedade alimentar são muito próximos. Os hormônios que regem, que controlam todos esses centros estão muito próximos. Para além do açúcar, sim, as pessoas também não descontam em gordura? Em todos os alimentos, isso, né? A diferença é que a gordura, por exemplo, os alimentos gordurosos, para o apetite, eles são muito palatáveis. Quando nós pensamos em alimentos que tenham bastante teor de gordura, normalmente nós já começamos a salivar, porque é o que sensibiliza muito o paladar, são os alimentos gordurosos. Então, a gente pensa numa coxinha, pensa num pastel, alguma coisa, né, um churrasco, você logo desenvolve aquela vontade de comer. Os alimentos à base de açúcar sensibilizam outros sensos, como o da recompensa. Então, às vezes nós estamos assim entristecidos e tudo, vamos atrás de alguns alimentos que contêm açúcar. Mas todos os alimentos dessa natureza são utilizados de forma errada como recompensa. Em algum momento, eventualmente, nós utilizamos como recompensa. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti. Programa Ponto de Vista, volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la classe départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire ces dés-là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Nós estamos falando aqui sobre o Dia Mundial do Diabetes. Estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti. Doutor Edson, a diabetes, você falou logo no início, tem o tipo 1, tipo 2, gestacional. Isso. Como diferenciá-las? Vamos começar pelo diabetes mais comum. O mais comum é diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 ocorre normalmente, vamos falar assim bem claro, normalmente em adultos, e normalmente são pessoas que estão acima do peso e acima dos 35 anos de idade, é o mais comum. O diabetes tipo 1 já acontece normalmente em crianças e adultos jovens, adolescentes, adultos jovens até 20, 25 anos, e ela ocorre em 5 a 10% das pessoas com diabetes. E o restante, também menos mais comum, é o diabetes gestacional, também ocorre numa população um pouco menor do que o diabetes tipo 1. Então, assim, tirando a diferença de idade, existe uma diferença, todos três ocorre a mesma coisa, excesso de glicose no sangue, a glicemia é elevada. Agora, a diferença é do mecanismo fisiopatológico. O que é isso? O que acontece de errado no corpo para que essa glicose se eleve. Então, o funcionamento básico de uma pessoa que não tem diabetes é assim, ela tem a glicose circulando normalmente, quando ela se alimenta, essa glicose se eleva no sangue, né, o estômago absorve, cai na corrente sanguínea a glicose está circulando e ela vai ser utilizada pelo resto do corpo, pela musculatura, o cérebro, todos os órgãos como fonte de energia. Então, nossa energia é a glicose, assim como a energia do carro é a gasolina, a energia de casa é a energia elétrica. Então, para que essa glicose passe do sangue para dentro da célula, é necessário que o pâncreas produza a insulina e essa insulina se ligue na célula e abra a passagem para a glicose transitar do sangue para dentro da célula. Muito bem, esse é o funcionamento normal. O que acontece no diabetes do tipo 2? Num primeiro momento, o pâncreas produz insulina, às vezes muito mais do que o normal, só que quando a insulina vai se ligar na célula para fazer a passagem se abrir para a glicose entrar, ela não consegue, existe o chamado resistência à ação da insulina. Então o pâncreas faz insulina, ela não abre a passagem. Se nós formos fazer uma analogia para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, é como se a insulina fosse uma chave que abre uma porta. Então quando a chave vai na fechadura, a fechadura está com defeito. É a célula que não recebe a ação da insulina. Isso que acontece, o corpo começa a fazer mais e mais insulina para tentar vencer essa resistência. E chega um momento subsequente em que o pâncreas cansa, ele entra em exaustão e não consegue mais fazer tanta insulina. Então, são as evoluções dos momentos do diabetes tipo 2. Vamos para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 não tem nada a ver com isso. Diabetes tipo 1, o pâncreas fazia insulina, um problema do sistema imunológico ou de defesa do próprio corpo não reconhece a célula do pâncreas como uma célula normal, ele acha que aquilo não deveria estar ali e ele agride a célula do pâncreas que produz insulina. Então ele mata as células que produziriam insulina, que são as células beta. Então o diabetes tipo 1 deixa de fazer insulina e automaticamente desenvolve esse diabetes. Nesse sentido, isso já nos faz diferenciar bem o tratamento. Quem tem diabetes tipo 1, desde o momento do diagnóstico, precisa tomar insulina. Quem tem diabetes do tipo 2 precisa tirar os fatores que levam à resistência. Quais são esses? Aqueles que nós já mencionamos. Ganho de peso, sedentarismo, né, a genética. Então, diabetes tipo 2, se a pessoa não engordar, se a pessoa fizer atividade física, ela provavelmente vai ter menos chance de desenvolver esse diabetes. No momento em que ele aparece, começa-se a tratar aquela resistência à insulina. Se nós não conseguirmos ao longo dos anos, esse indivíduo com diabetes tipo 2 pode precisar de insulina também. Quando se tem a parte da informação, sim, por exemplo, às vezes a descoberta do diabetes ou de uma glicose muito alta acontece em outros casos, né? Ele deve procurar imediatamente o endocrinologista, ele deve procurar vários profissionais. Como fazer isso? Bom, e assim, a partir de quando ele deve procurar, independente, a gente sabe que qualquer área médica você precisa ir com frequência. Isso. Mas
chegou um dado de uma forma indireta. A partir de quando ele deve procurar um endocrinologista? Bom, normalmente assim, no sistema de saúde, o profissional mais capacitado a entender, tratar e orientar sobre diabetes realmente é o endocrinologista. Mas assim, populacionalmente falando, os clínicos são profissionais plenamente capacitados a tratar o diabetes em alguns estágios iniciais ou estágios menos evoluídos da doença. Esperamos que ela não evolua até um ponto que seja extremamente necessário o tratamento pelo endocrinologista. Quando é que o paciente deve procurar um médico, que seja um clínico, que seja o endocrinologista? Quando ele perceber que sua glicose não está normal, tá? Quando é que ele percebe isso? Sinais e sintomas. O sinal mais comum é excesso de sede e urinar muito. Então, é o que nós chamamos de polidipsia e poliúria. Não é urinar várias vezes, que isso pode ser infecção urinária. É urinar várias vezes e muita urina. A pessoa vai ao banheiro e faz muito xixi, volta, vai de novo, muito xixi o dia inteiro. Eventualmente a pessoa levanta 3, 4, 5 vezes à noite e vai fazer xixi o tempo todo. Essa urina é doce, ela tem açúcar. Por isso chama-se diabetes mellitus. Diabetes mellitus significa urina doce. E é bem comum também, por exemplo, numa casa, que eventualmente se encontre formigas ou moscas no vaso sanitário. Quer dizer, naquela casa ninguém sabia que tinha diabetes e de repente você visualiza próximo ao vaso sanitário muita formiga, muitas moscas. Alguém ali está com a urina doce, alguém está com diabetes. Então, esse é o momento em que a pessoa deveria procurar um médico. Ou quando ele tem a glicose elevada. Quanto? Acima de 126 em 2 ocasiões é diagnóstico. Acima de 100 e abaixo de 126 é um sinal indireto. A gente tem que investigar, fazer alguns testes provocativos para ver se isso está mais ou menos pronunciado. E acima de 200, em qualquer momento, assim, a pessoa se alimentou, não está em jejum. Está aqui num momento qualquer e colheu e deu acima de 200. Isso é um sinal de diabetes também. O exame de sangue, geralmente, ele é feito em jejum. Isso. Para poder dar, olha, exemplo, uma glicemia contabilizada sem estar em jejum, ela pode dar um valor muito alto? Pode dar um valor. Sem estar em jejum, o valor normal é até 140. Em jejum até 100, sem estar em jejum até 140. Então, passou de 100 é um sinal de alerta, passou de 126 em jejum é diabetes. Passou de 140 é um sinal de alerta, fora do jejum, passou de 200 é diabetes. Então nós temos as faixas de corte. Além de uma provável de um tratamento, a alimentação, o que é regular a alimentação neste caso? Bom, para todos, né? Não só para as pessoas com diabetes, porque o nosso hábito alimentar hoje é péssimo. A população mundial, mundialmente falando, nós perdemos a condição de uma boa alimentação, né, regularmente. A alimentação balanceada é aquela alimentação em que nós ingeríssemos os alimentos necessários para a sobrevivência, não além disso. Como é que nós vamos saber disso? É meio complicado, porque o apetite às vezes faz com que nós procuremos mais alimentos. Mas assim, necessários, uma alimentação bem balanceada seria constituída de 3 refeições principais, café, almoço e jantar, e eventualmente alguns pequenos lanches intercalados. Um lanche entre o café e o almoço, um lanche entre o almoço e o jantar, e talvez um lanche ao deitar, lanche pequeno. Principalmente alimentos com alto teor de fibra, saladas, frutas com bagaço, alimentos integrais, né? São os alimentos que têm bastante fibra. Então esses são os mais interessantes. E pouca gordura, para evitar o ganho de peso. Outra informação é que, tipo, o corte de carboidratos é algo recomendado? E onde está um carboidrato, caso seja? Para as pessoas com diabetes que já têm o diagnóstico, a redução dos carboidratos é importante e, se for diabetes do tipo 2, a redução da gordura é importante, porque lembre-se, eu estou falando muito, reduzir peso. Para quem está acima do peso, o importante é reduzir peso. Então, se você tira carboidratos e gorduras, nós vamos entrar nesse quesito, então nós já auxiliamos muito na redução do peso. O que são carboidratos? São aqueles alimentos que, popularmente falando, são as massas. Arroz, feijão, macarrão, pão, batata, inhame, macaxeira, esses são os carboidratos. Biscoitos, né, são os carboidratos. Então, esses alimentos, eles têm uma
uma glicose de rápida absorção. Quanto mais complexo for o alimento, mais lenta é a absorção da glicose. Então, vamos fazer uma comparação. Um brigadeiro tem 15 gramas de carboidrato. Uma fatia de pão tem 15 gramas de... Uma fatia de pão de forma tem 15 gramas de carboidrato. Uma fatia de pão de forma integral, 9 grãos, também tem 15 gramas de carboidrato. Só que esses carboidratos vão ser absorvidos mais rapidamente quanto menos complexo for esse alimento. Então, o pão integral, esses 15 gramas vão entrando aos poucos na sua circulação. O pão sem ser integral já é mais rápido, o brigadeiro mais rápido ainda, e se for açúcar puro, você ingere em 5 a 10 minutos, ele já foi todo absorvido. Então, é a velocidade com que o alimento chega na nossa circulação. Para quem tem diabetes, os alimentos de rápida absorção, de alto índice glicêmico, devem ser evitados. Isso daí, hoje, um diabetes, ele conta, é possível contar nesse caso? Ele passa a, tipo, como é que se faz essa conta? Tenho que atingir tantos isso ao longo do dia, tantos isso ao longo da manhã, como é que isso é feito? Existem várias formas de tratamento. Quando nós estamos limitando o peso, o foco é principalmente nas calorias. Então, quantas calorias você gasta, quantas calorias você está ingerindo, quantas calorias eu devo perder, ficar devendo no dia a dia para reduzir o peso, para utilizar as calorias que estão na minha gordura que eu já tenho. Muito bem. A outra forma é, por exemplo, para um tipo de tratamento bem específico que nós chamamos de contagem de carboidratos. É muito mais utilizado para diabéticos do tipo 1. Então ele vai ingerir um alimento, ele sabe que ali tem tantas gramas de carboidrato, como eu falei, o pão 14 gramas, o pão francês 28, uma colher de sopa de arroz 5 gramas de carboidrato. Então ele aprende a contar os carboidratos do alimento para que ele possa utilizar a insulina de acordo com a quantidade de carboidratos que ele ingere. Isso faz com que, se ele utiliza insulina, um diabético do tipo 1 utiliza insulina, se ele tomar insulina correspondente à quantidade de carboidratos que ele ingere, em tese ele poderia ingerir qualquer tipo de carboidrato, desde que ele fizesse frente ao uso de insulina, suficiente para aqueles carboidratos. Isso daí ele aplica e come? Isso, exatamente. Conta os carboidratos, aplica insulina e come. Vamos dar um exemplo, trocar em miúdos. Eu vou comer um pão. O pão tem 28 gramas de carboidrato, então vamos contar 30. Se eu tomo uma unidade de insulina para cada 15, para 30 eu tomo 2 unidades. Se eu comer 2 pães, são 60 gramas, são 4 unidades. 3 pães, 6 unidades, e assim sucessivamente. Mas isso não é um caminho para o excesso também? É um caminho para engordar, exatamente. É o que acontece com as pessoas que não têm diabetes. Uma pessoa que não tem diabetes, ele come um pão, ele libera uma determinada quantidade de insulina. Se ele come 2, outra determinada. Se ele come 3, 10, se ele come 20 pães no café da manhã, ele vai liberar uma quantidade imensa de insulina e vai acabar engordando, porque a insulina não deixa de ser um hormônio anabolizante. Legal, nesse sentido. Que tipo de complicações, a gente falou um pouco sobre isso, eu queria detalhar, exemplo, que tipo de complicações traz o diabetes? A gente sabe que traz riscos cardíacos, Isso. A gente sabe, mas renais, como é que isso funciona? Por exemplo, o risco cardiovascular, doenças cardiovasculares, AVC, que é o derrame, o infarto, né, que todos sabem, é um problema do coração, as tromboses, que são entupimentos das artérias, principalmente dos membros inferiores. Então, essas são as doenças macrovasculares. As doenças cardiovasculares são 3 vezes mais frequentes nas pessoas com diabetes e nas mulheres, comparando mulheres diabéticas com mulheres não diabéticas, são 10 vezes mais frequentes. As mulheres com diabetes têm 10 vezes mais chances do que as mulheres sem diabetes de terem doenças cardiovasculares. Isso é muito mais frequente no diabetes do tipo 2, doença macrovascular. As doenças microvasculares acometem arteríolas, são artérias microscópicas. E isso infere em quê? Em que a pessoa tenha problemas específicos da retina. Então tem a retinopatia diabética, que pode, no momento posterior, levar à cegueira. Isso é muito mais comum no diabetes do tipo 1. Irreversível, né? Isso. E a doença, a insuficiência renal.
também mais comum no diabetes tipo 1. Então são doenças microvasculares. Mas pode acontecer nos dois. Tanto pode ter macrovascular no diabético tipo 1 como micro no diabético tipo 2. Isso o importante é manter tratamento, o controle adequado e realizar prevenção. Todo paciente que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 deve realizar exames de fundo de olho uma vez ao ano, pelo menos. Quando não tem nenhum problema, uma vez ao ano. Para quem tem diabetes tipo 1, isso ocorre depois de 5 anos do diagnóstico ou na adolescência, o que acontecer primeiro. Então, o indivíduo teve diabetes com 11 anos. Quando ele chega a 14, ele entra na adolescência, ele já passa a fazer exames de fundo de olho uma vez por ano. E existe um exame para prevenção de doença renal chamado microalbuminúria. Também deve ser realizado uma vez ao ano, tá? Para que se estiver ocorrendo alguma alteração do olho ou do rim, ela seja detectada bem precocemente. Já para a doença macrovascular, os pacientes devem realizar avaliações cardiovasculares, né, com o cardiologista, com exames específicos, o eletrocardiograma, eventualmente o ecocardiograma, para ver se ele tem algum problema de ordem cardiovascular. Então são exames que são preventivos, nas pessoas com diabetes são preventivos. E mais importante também é lembrar que as pessoas que têm diabetes, como têm essa tendência maior de ter doenças cardiovasculares, elas devem evitar muito mais do que as outras pessoas o tabagismo, a hipertensão arterial e a elevação dos lipídios, do colesterol. A gente está indo para o nosso segundo intervalo. Eu estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara, a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui falando do Dia Mundial do Diabetes. Estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti. Vamos começar a falar um pouco sobre mitos, ou saber qual a verdade das informações. A gente começa com se o diabetes pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Não, diabetes, quer dizer, não pode ser transmitido de forma como contagiosa.
né? Ele pode ser herdado geneticamente de pais para filhos, etc., familiares. Mas transmitido, eu tenho diabetes, transmitir para você, não. Exemplo, é um mito. No caso de uma... Pegar diabetes, né? De uma gravidez, de uma gestação, de uma diabetes gestacional, ela não passa isso para o bebê. Ela não passa diretamente para o bebê, mas ela pode transmitir geneticamente uma tendência para ele desenvolver em outro momento. Agora, você espirrar e passar diabetes, pegar na mão e transmitir, passar o diabetes, não, é mito. Outra pergunta, pessoa com diabetes está mais propensa a gripes e outras doenças? Não tem propensão maior, não. O que acontece é que as pessoas com diabetes, quando tem alguma doença infecciosa, têm que tomar mais cuidado, porque as doenças infecciosas acabam aumentando a glicemia e descontrolando um pouco o diabetes, mas mais propensão, não. O sistema imunológico não depende do diabetes, não interfere no sistema imunológico nesse sentido. Outra informação, se você tem diabetes tipo 2 e é comunicado pelo médico que deverá começar a tomar insulina, isso significa que você falhou no controle? Não. Pode significar que o seu controle evoluiu, porque o diabetes é uma doença que nós chamávamos antigamente de crônica e evolutiva. Então, não significa que houve falha. Eventualmente, quando a pessoa não se controla, não segue as recomendações, ela pode até acelerar esse processo e necessitar realmente de tratar, mas não significa essencialmente que houve falha. Se você está acima do peso ou obeso, um dia vai desenvolver diabetes do tipo 2? Não, também é mito. Nem toda pessoa com obesidade desenvolve diabetes, nem toda pessoa com diabetes tem obesidade. O fato é que a obesidade favorece o aparecimento do diabetes naquelas pessoas que têm tendência para desenvolver. A diabetes sempre dá sinais claros? Nem sempre. Existem sinais que são do diabetes, como nós falamos, urinar muito, presença de formigas e moscas na urina, mas eventualmente existem pessoas, nessas campanhas do Dia Mundial do Diabetes, por exemplo, não é incomum que nós façamos o exame e uma pessoa fique muito surpresa, fala, poxa, mas eu não sinto nada. 50% das pessoas com diabetes no Brasil hoje não sabem que tem diabetes. Isso daí, doutor Edson, exemplo, falta, é subnotificado, as pessoas procuram pouco saber, você tem pouca cultura de ir ao médico descobrir suas taxas independente disso? Não é isso, é porque como médicos, né, como sistema de saúde, nós temos fatores de risco. Então, pessoas, por exemplo, acima de 45 anos, acima do peso, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que tiveram filhos que nasceram acima do peso, pessoas que têm familiares com diabetes, são pessoas de maior risco. Então, essas pessoas deveriam fazer um exame de glicemia pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 anos, pelo menos. Se elas tiverem um exame normal, é um exame de rastreamento. Aquelas pessoas que têm sinais e sintomas deveriam realmente procurar, mas existem pessoas que permanecem por bastante tempo com o diabetes sem ter nenhum sinal, nenhum sintoma e acabam descobrindo isso realmente esporadicamente, no exame eventual, numa outra avaliação qualquer. Pessoas com diabetes devem comer alimentos especiais para diabéticos? Isso até algum tempo atrás era bastante verdade, hoje não. Hoje, inclusive, como nós mencionamos, e nós sempre temos que ter bastante cuidado com essa informação, é que é possível para as pessoas com diabetes comerem, utilizarem quaisquer tipos de alimentos. E aqui eu vou ser muito cuidadoso na minha fala. Eventualmente, as pessoas podem até utilizar doces, eventualmente, desde que saibam aquilo que estão fazendo. Nós falamos sempre em carboidratos, em quantidade de carboidratos, em uso. É claro que uma pessoa que utiliza um doce, uma colher de sopa de açúcar, um refrigerante com açúcar, ela vai ter uma elevação rápida da sua glicose. Ela está proibida por ter diabetes? Nem sempre. Eventualmente ela está com diabetes muito descontrolado, ela não consegue compensar, então ela precisa evitar mais isso. Eventualmente ela tem um diabetes muito bem controlado e vai para uma festa muito especial, ela pode, desde que saiba como fazer aqui. Então não é proibido, tá? Existem alimentos que são mais interessantes para as pessoas com diabetes. Os alimentos integrais, ricos em fibras, esses são muito interessantes para quem tem diabetes. Se você tem diabetes, só deve comer
pequenas quantidades de alimentos ricos em amido, como pão, batatas e massas? Não. Deve ser ingerido a quantidade necessária, mas não que sejam pequenas. Tem que ser as quantidades satisfatórias, necessárias. Frutas são... A gente falou um pouco disso, né? Isso. Se é comida saudável, pode comer o quanto quiser. O quanto quiser, né? Nós até comentamos sobre isso. As frutas são mais saudáveis, são alimentos bastante saudáveis, mas elas têm uma quantidade de açúcares, então deve ser ingerido com parcimônia, com cuidado. A gente até brinca um tanto que assim, uma porção de frutas em cada refeição. Aí a pessoa fala assim, doutor, eu comi uma porção de maçãs, várias maçãs. Não é isso. É uma porção, uma quantidade específica e pequena em cada refeição. Detalhe pra gente um pouco mais, doutor, qual o tamanho do peso para a diabetes do sedentarismo? Muito importante. O tamanho do peso, a importância do sedentarismo é imensa. Tá? A importância, sim. O sedentarismo é o grande amigo do diabetes, mas não da pessoa com diabetes. Ele favorece o desenvolvimento do diabetes. Então, a atividade física, vamos para o contrário. Lembra que eu falei que o diabetes tipo 2 basicamente é uma dificuldade da insulina realizar a sua ação na célula? Quando nós fazemos atividade física, um indivíduo que desenvolveu diabetes porque era sedentário e estava acima do peso, mesmo que ele mantenha o mesmo peso, se ele começar a atividade física, as células ficam mais receptivas à ação da insulina. Então melhora aquela resistência da ação da insulina. O corpo responde melhor à insulina, sem reduzir o peso. Vamos para um fator adicional. O exercício favorece a ação da insulina. Ótimo. E o exercício facilita a perda de peso. Fantástico. Então nós temos dois fatores auxiliando o tratamento do diabetes. Qualquer exercício? Qualquer exercício. Qualquer exercício. Aí entra assim o detalhamento para cada indivíduo, né? Mas assim, qualquer exercício. Antigamente nós falávamos muito no exercício aeróbico. O exercício aeróbico facilita a perda de peso. Isso é interessante. Mas o exercício de resistência ou de força faz com que aumente a força muscular, e esse aumento da força muscular vai consumir mais energia. Então vai ser interessante porque ele vai utilizar mais glicose no seu funcionamento, ou seja, ele vai retirar a glicose da circulação. Então os dois exercícios são interessantes. Exemplo, uma pessoa que está sedentária por completo e não gosta do exercício aeróbico, diz, não, só quero musculação. Tudo bem, ele pode fazer, é melhor do que ficar parado. Tá? O exercício aeróbico ele é muito importante para auxiliar na perda de peso. Uma pessoa que tenha um peso normal e desenvolveu diabetes tipo 2, pura e simplesmente pela genética, ele pode fazer qualquer tipo de atividade física, todas elas vão ser essenciais. Um homem que decidiu que está sedentário, foi recomendado entrar em atividade física, ele disse, o meu rachinha de fim de semana. Aí é uma coisa preocupante, porque o rachinha de fim de semana, só de fim de semana, ele normalmente nos expõe a situações de risco. Risco de lesão, né? Lesão de joelhos, de tornozelo, do trauma físico em si. E eventualmente, se aquela pessoa não é uma pessoa que faz atividade física constante, então o seu organismo não está preparado para atividade não ajuda no gasto também durante a semana, né? E mais do que isso, você fica sedentário, você não se exercita com frequência, então o seu coração não está acostumado, o seu pulmão não está acostumado a respirar mais rapidamente, a bater, né, a ter os batimentos cardíacos mais rápidos para circular o sangue mais rápido. De repente você sai de uma semana inteira parado, sedentário, e vai para um racha e sai correndo atrás da bola. Então você exige muito do seu corpo e às vezes ele não consegue responder. Então o rachinha de fim de semana é muito legal se o indivíduo tiver durante a semana atividades constantes que o preparem para esse racha do fim de semana. Como uma caminhada? Uma caminhada, uma corridazinha, uma musculação, né, para ele se preparar fisicamente para isso. A gente está indo para o nosso último intervalo, eu estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti e a gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
sistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Oi, voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o endocrinologista Edson Perrotti. Estamos falando aqui do diabetes, do Dia Mundial. E quando se fala nisso, eu acho que sempre, em qualquer campo onde há uma preocupação com a saúde, sempre se preocupa também com o avanço dos tratamentos. Exato. Tem tido avanço? Muitos avanços. Diabetes nos últimos anos tem tido avanços assim acelerados, tá? Então, vamos falar primeiro do diabetes do tipo 2. Quando eu me formei, nós tínhamos 2 tipos de medicamentos. Nós tínhamos sulfonilureias, que é um medicamento, assim, não vou entrar em detalhes técnicos, mas nós tínhamos sulfonilureias e nós tínhamos biguanidas, só 2 tipos de medicamentos. Hoje nós temos mais de 5 tipos, em cada tipo várias substâncias. Então nós temos sensibilizadores da ação da insulina, nós temos medicamentos que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas, nós temos uma classe nova de medicamentos que joga glicose fora pela urina, independente da ação da insulina. Então, são vários avanços no tratamento. Isso até, para nós, enquanto médicos, vem trazendo, né, um grande desafio em identificar qual combinação de medicamentos é melhor para cada paciente. Então, existem várias combinações, além das insulinas, que também evoluíram. Das insulinas, por exemplo, antigamente nós tínhamos insulinas bovinas, depois as bovinas purificadas, insulinas suínas, existia uma insulina mista, era bovina e suína. Depois vieram as insulinas humanizadas, depois vieram os análogos de ação de insulina, que são insulinas totalmente modificadas para imitar o funcionamento da insulina secretada pelo próprio corpo. Então, no tratamento medicamentoso, muitas evoluções. E vem evoluindo a cada ano, nós temos inúmeros avanços nessa sequência. Para o diagnóstico e para a monitorização, para o segmento, para saber como é que está a glicose, também nós temos inúmeros avanços. Por exemplo, em princípio, nós medíamos a glicose na urina. Então, existia um método muito rudimentar, que era o reagente de Benedict. Você tinha que pôr urina, um reagente e ferver a urina para saber quanta glicose você tinha naquela urina. Isso refletia um acúmulo de um dia e meio, então era muito impreciso. Nós evoluímos para os testes de ponta de dedo, que são as glicemias, nós chamamos de glicemia capilar. E hoje em dia, nós temos vários sensores, isso é bastante interessante, tem uma tecnologia muito moderna, chama-se Flash, que você instala um sensor, ele tem o tamanho de uma moeda de R$1, ele fica colado na pele durante 14 dias e ele passa e transmite informações a todo instante de como está a sua glicemia. Então, para saber como é que está essa glicose, é só escanear, você escaneia e vê a glicose naquele momento, e não só vê naquele momento, vê como ela esteve nas últimas 8 horas em gráfico e para onde ela está indo, se ela está tendendo a manter-se normal, se ela está se elevando devagar, se ela está se elevando muito rápida. O futuro é isso tudo está num relógio? O futuro é estar em vários dispositivos, né? Para, por exemplo, o tratamento do diabetes tipo 1, existe uma evolução bem interessante das bombas de infusão de insulina. As bombas de infusão de insulina são equipamentos pequenos que infundem insulina periodicamente, bem assim, uma infusão atrás da outra, tentando imitar o funcionamento do pâncreas. Essas bombas, sincronizadas com os sensores que foram produzidos, eles passam a informação para a bomba e o grande desafio hoje é fazer com que a bomba responda a essa informação automaticamente. Então existe, por exemplo, hoje, uma bomba que é um passo a mais para um pâncreas biônico, que ela, quando detecta que a glicose vai chegar num valor baixo, que a gente chama de hipoglicemia, ela automaticamente desliga a infusão de insulina.
quando a glicose começa a voltar para o normal, ela retorna. Existe um outro laboratório que tem um outro sensor que você implanta no subcutâneo, ele tem o tamanho de um grão de arroz mais ou menos, e ele fica implantado durante 150 dias, mandando informação direto. E isso vai fazer com que as bombas possam vir a funcionar sozinhas. Então já existe hoje uma bomba que desliga quando a glicose cai, e o desafio que nós temos hoje e que vem evoluindo, e provavelmente nós teremos um pâncreas muito próximo de um pâncreas biônico em breve, são bombas que vão aumentar a produção disso, a infusão de insulina conforme a glicose vai aumentando. Então, tecnologicamente falando, nós temos inúmeros avanços em questão do tratamento do diabetes. Enquanto não chega, a tecnologia não chega a um ponto desse, né, que é fantástico, né? A gente pode dizer que, tipo, o que temos hoje de tratamento já dá uma vida de alta qualidade. Altíssima qualidade. Um atleta hoje pode ser um atleta de alto desempenho. Altíssimo desempenho. Por exemplo, é muito interessante, para quem é corredor, por exemplo, esse sistema flash de detecção de glicemia é muito interessante, porque eu tenho um amigo no Rio, que ele é um corredor, ele por vários anos, ele colocou um post em Facebook, nas mídias sociais, que ele desenvolveu uma técnica para, enquanto estava correndo, medir a glicemia na ponta do dedo, furar o dedo, colocar no glicosímetro, era super trabalhoso, né? Então ele desenvolveu e postou, foi um grande sucesso isso, porque toda a técnica para como fazer isso sem cair, conseguir fazer correndo a sua glicemia. Veja o trabalho que nós tínhamos com isso. Hoje, qualquer atleta está fazendo atividade física correndo, você pega o sensor flash, passa e olha e acabou e guarda. Então você consegue ver, se você tiver um sensor daquele outro que foi implantado, você pega o seu aparelho, olha, nem precisa passar, você olha e sabe aonde está a sua glicemia, e mais importante do que isso, ele mostra se ela está aumentando ou caindo. Então, eu estou correndo, vou fazer uma corrida de longa distância, eu estou vendo que a minha glicose está caindo, eu automaticamente vou começar a ingerir açúcares. Eu percebo que a minha glicose está subindo muito rápido, eu tenho que fazer alguma coisa, tomar uma insulina ou fazer alguma coisa para que ela baixe. Então você consegue visualizar o momento, o passado recente e o futuro breve da sua glicemia com esses aparelhos. Para o atleta é fantástico. Isso daí, em outros campos, a gente tem olhado, exemplo, existe algum tipo de ligação entre o diabetes e o álcool, por exemplo? Propriamente em si, não. Álcool e diabetes, causa de diabetes ou qualquer coisa assim, relações não tem. Existem relações assim, da bebida alcoólica com a glicose. Então, a bebida alcoólica, por exemplo, as pessoas têm muito uma crença de que o álcool baixa a glicose. Pode baixar, não é que ele baixa a glicose. O álcool, ele interfere num mecanismo do fígado de prover glicose nos momentos de jejum. Então você está em jejum, você ingere uma quantidade grande de bebida alcoólica, o seu fígado passa a não oferecer a glicose que você precisa. Então, quando a gente bebe muito, pode ter aquela chamada hipoglicemia do álcool. Se a pessoa tem diabetes, toma insulina, toma um medicamento e faz uso excessivo de álcool, isso pode acontecer. Mas o inverso também existe. Por exemplo, bebidas alcoólicas como a cerveja tem muitos carboidratos, então a pessoa bebe muita cerveja, tem elevação da glicemia. Aí existe aquela crença assim que a pessoa, o álcool baixa a glicose, vou tomar cerveja para baixar minha glicemia, e vai ver a glicemia vai lá para cima. Então é importante que a pessoa saiba com o seu médico como fazer o uso social do álcool de forma saudável. Por fim, exemplo, a diabetes chega a ter alguma relação com depressão ou com desempenho sexual, alguma coisa assim? Existem alguns estudos que mostram que as pessoas com diabetes têm mais tendência, principalmente diabetes do tipo 2, têm mais tendência a ter depressão, do próprio problema em si, do próprio diabetes. Mas é claro que nós temos que entender que o diabetes em si, a pessoa recebeu um diagnóstico de um problema crônico, que vai ficar, isso pode afetar o seu psicológico. Então é necessário diferenciar se é uma depressão do problema ou da depressão comportamental. Existe uma tendência maior, mas não que seja obrigatório. A pessoa que tem diabetes não obrigatoriamente é depressiva. O desempenho sexual. Existe muito aquela crença de que o diabético ele tem disfunção erétil, né? Isso é decorrente normalmente como os outros problemas vasculares. Quando você tem um problema vascular ou neurológico
em decorrência do mau controle crônico, ele pode afetar o cérebro, pode afetar a vista, os rins, etc. e a função erétil. Então, vem muito em decorrência do descontrole. Nem todo diabético tem problema de função erétil. Isso é muito importante saber. Ok. Quero agradecer, Dr. Edson, todos esses esclarecimentos. A gente fica à disposição. Eu é que agradeço. Um bom final. Opa. Obrigado. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.